Olá pessoal, meu nome é Pamela Rossi, sou da Alimentar Consultoria. Estamos aqui hoje com mais um treinamento para vocês. Hoje nós vamos falar sobre microbiologia de alimentos, um assunto que dá um pouco de medo nas pessoas, né? Um pouco de insegurança, porque é um assunto um pouco complexo, né? Nós precisamos aí de um conhecimento científico, um conhecimento teórico para conseguir, dentro de uma indústria de alimentos, entender o que pode estar acontecendo com relação a micro-organismos. Então, é muito importante que um profissional da área de alimentos tenha essa segurança, porque um dos nossos maiores desafios na produção de alimentos é entender o comportamento dos micro-organismos para poder entender os perigos que o alimento pode oferecer. Então, primeiramente, para a gente entender a microbiologia de alimentos, temos que voltar um pouquinho nos conceitos básicos. Então é importante que entendamos quais são os tipos de micro-organismos que podem estar presentes nos alimentos. E aí a gente tem que entender a particularidade de cada um deles. Então a gente pode começar lembrando quais são os grupos de micro-organismos. Então nós temos as bactérias, separadas num grupo porque elas têm características específicas. Depois nós temos os fungos, e dentro desse grupo temos que lembrar que dentro dele temos leveduras e cogumelos e bolores. Cada um dos três tem comportamentos diferentes, característicos de cada grupo, mas que temos que conhecer para que a gente saiba em que momentos ou em quais alimentos eles poderiam estar presentes. Depois nós temos os protozoários, que são micro-organismos quase exclusivamente causadores de doenças. As algas unicelulares é o quarto grupo. E por último, os vírus. Lembrando que vírus, ele tem um diferencial comparando com esses 5 grupos, porque vírus é considerado um micro-organismo não vivo, né? Ele não é uma célula, porque ele não consegue se multiplicar sozinho, mas ele é um micro-organismo e que pode causar algumas doenças nas pessoas. Dentre esses 5 grupos, quais são os que mais nos preocupam quando a gente pensa nos alimentos? Os que mais nos preocupam são as bactérias, os fungos e os protozoários. Nós não vamos falar aqui nesse treinamento sobre algas unicelulares, porque elas não estão muito relacionadas com problemas de contaminação de alimentos, e também não vamos falar dos vírus, porque vírus a gente tem muita dificuldade de monitorar dentro de um alimento. Então, não existem muitas análises para poder identificar se um alimento está contaminado com vírus ou não. Então, vírus é um assunto que a gente acaba não dando muita atenção, né? A gente vai focar numa produção de alimentos, nas bactérias, nos fungos e nos protozoários. Quando a gente fala de micro-organismos, é importante a gente lembrar que existem micro-organismos que são bons e micro-organismos que são ruins, né? A gente não pode esquecer dessa diferenciação. Então, alguns micro-organismos, vamos falar primeiro dos micro-organismos que são bons. Então, dos micro-organismos bons existem aqueles que servem como alimento, que é o caso de cogumelos, aqueles que produzem alimentos para as pessoas, como é o caso das leveduras, que fazem a cerveja, o pão, como é o caso de bactérias que fazem iogurte. Esses são micro-organismos bons. Outros micro-organismos são importantes para a produção de substâncias que trazem benefícios para a nossa vida, como, por exemplo, antibióticos, vitaminas, até corantes e aromatizantes, né? Alguns micro-organismos são capazes de produzir. E a gente consegue aproveitar muito bem desses micro-organismos dentro da área da biotecnologia. Agora, os micro-organismos que são o foco de quem trabalha com qualidade de alimentos dentro de uma indústria são os micro-organismos ruins, aqueles que causam dificuldades no nosso dia a dia, dificuldades na produção de alimentos. E aí a gente está falando de micro-organismos que causam doenças, e também estamos falando dos micro-organismos que são deteriorantes, que são aqueles que vão estragar o alimento dentro de um prazo, né, que a gente não gostaria, né? Então sempre são os nossos desafios, os micro-organismos deteriorantes e os micro-organismos patogênicos. Dos micro-organismos patogênicos, tem os micro-organismos que causam doenças por si só, né? O próprio micro-organismo vivo causa doença na pessoa.
E tem aqueles outros que produzem toxinas e essas toxinas é que causam as doenças, né? Então a gente vai falar da diferença entre eles e de alguns exemplos. Desses micro-organismos que são ruins para nós, né, a gente tem aí os grupos que são principais. Então, como causadores de doença, temos bactérias, fungos e protozoários. Dentro dos 3 grupos, existem espécies que causam doenças nas pessoas. Dos micro-organismos deteriorantes, a gente se preocupa mais com bactérias e fungos, porque protozoários não conseguem deteriorar um alimento. O protozoário ele não come o alimento e se multiplica causando uma deterioração. Isso é característico de bactérias e de fungos. Então, dentro desses 2 grupos, existem espécies que causam essas alterações indesejáveis. Na produção de toxinas, a gente também fala de bactérias e de fungos, porque dentro desses grupos tem espécies capazes de produzir toxinas. A gente vai, ao longo desse treinamento, mostrar para vocês alguns exemplos de micro-organismos que são mais comuns, como causadores de doenças, e de micro-organismos que podem produzir toxinas.